Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Barbosa, cirurgião do aparelho digestivo e esse é mais um Medicina para Todos. Hoje com o tema O que esperar quando tenho um cisto pilonidal. Você que está em casa sentindo dor entre as nádegas, às vezes palpando um carocinho, de repente está até saindo pus, você pode ter um cisto pilonidal. Uma doença ingrata, e digo ingrata porque ela é de difícil tratamento e que ela ataca quando você menos espera, mas que tem tratamento e a gente vai falar sobre cada detalhe dessa doença para você hoje. Primeiramente, o que é o cisto pilonidal? Cisto pilonidal a gente brinca que é um ninho de pelos, mas na verdade é uma coleção de células que produzem pelo que fica entre as nádegas, muitas vezes causando dor, causando inflamação e infecção. E por que eu tenho essa doença, doutor? Você tem essa doença por uma causa infelizmente desconhecida. Muitas pessoas falam que é porque você teve um defeito embrionário, né, que veio com você desde o nascimento e com o estímulo hormonal ele piorou. E muitas pessoas falam que é porque o estilo de vida da pessoa, a hiperpelificação, muitas pacientes até falam, doutor, será que é porque eu sou um lobisomem, eu sou cheio de pelo aqui na região do bumbum? Não, não é só isso. Ter mais pelo é sim um fator de risco, mas não é só isso. Muitas meninas, às vezes, que não tem quase nada de pelo, acabam tendo o cisto pilonidal da mesma forma. É interessante entender que, apesar de não sabermos por que ele existe, a gente entende por que muitas vezes ele inflama. E existem fatores de risco para o cisto pilonidal. E os principais fatores de risco são, número 1, obesidade. Então o sobrepeso ajuda você a despencar mais peso ali na região entre as nádegas, principalmente se você senta numa posição muito ruim. Então tenha muito cuidado com a maneira que você senta, tenha uma postura, porque isso vai ajudar o teu cisto a não atacar tanto. E controlar o peso. Então muitas vezes se você tem um cisto pilonidal e tem uma obesidade importante, busque tratamento para obesidade, acompanhamento médico, acompanhamento nutricional. O tabagismo, quem fuma, não só tem mais crise de cisto pilonidal, como tem mais dificuldade de cicatrização após uma crise e tem mais dificuldade de cicatrização após a cirurgia. Além disso, as pessoas que têm muito pelo, elas também podem ter um cuidado com excesso de higiene na região. Então lava bem, manter a região sempre seca, de repente fazer uma depilação a laser. A depilação a laser é super importante porque vai reduzir a quantidade de pelos, vai deixar a região de mais fácil asseamento. E outra coisa, se você vai fazer uma depilação a laser, não é para fazer uma sessão, é para fazer várias sessões, no mínimo 6, idealmente 10. E eu te digo mais, você que tem muito pelo, eu sei que vai ser difícil para você ter um buraco praticamente lá na região que foi depilada, mas não se preocupe, porque não é só a depilação é um plus, mas o tratamento da doença é cirúrgico e isso não vai influenciar diretamente na recidiva da doença. Pois bem, o fator de risco, peso falamos, tabagismo falamos, agora a gente tem que falar do fator de risco mais fácil de controlar, que é o ocupacional. Porque muitas pessoas, principalmente nos tempos modernos, né, vivem sentadas muito tempo, home office, colégio. Os adolescentes é muito comum ter muita crise na época. Por quê? Porque passam longos períodos na escola. Então, medidas simples, como por exemplo, pegar teu relógio e marcar assim, ó, vou levantar pelo menos uma vez a cada hora, passar 2, 3, 5 minutinhos ali dando uma volta para que você não fique muito tempo sentado. Isso é um fator de risco também. Então, essa dica é super importante. E evitar esportes traumáticos antes do tratamento. Então, por exemplo, eu tenho um cisto pilonidal, doutor. Posso andar de bicicleta? Olha, a garupa da bicicleta ela pode machucar a região. E quanto mais você machucar, maior vai ser o risco de você ter uma infecção. Então, evite esportes que tragam impacto na região. Tendo dito isso, a gente já deu várias dicas de como evitar esses fatores de risco. A gente tem que pensar em tratamento. E qual que é o tratamento? O tratamento é cirúrgico. Tirar o paciente da crise. Se você está tendo inflamação, a gente vai tratar. Se está tendo infecção, a gente vai tratar a infecção, vai esfriar o processo. E depois que você tiver com o cisto pequenininho, a gente vai te propor um tratamento que vai ser cirúrgico. Existem muitas cirurgias para cisto pilonidal hoje. E é muito comum o paciente vir para o consultório querendo uma
ou outra cirurgia. E não é bem assim. Hoje temos que individualizar cada tratamento, entender o tipo de doença que você tem, porque a doença pilonidal ela não é só um tipo, ela se apresenta de várias formas, e um especialista no assunto, ele vai bater o olho e vai dizer, olha, isso é assim, isso é aquilo, a gente vai pedir um exame de imagem para complementar, porque o que a gente vê por cima da pele é só a ponta do iceberg, e às vezes tem mais doença, às vezes nem mesmo é um cisto pilonidal, às vezes existe muito erro diagnóstico. Já aconteceu de virem pacientes para mim com 3, 4 cirurgias e quando eu olho tratava-se de uma outra doença chamada hidroadenite supurativa. Entender isso é super importante porque uma pessoa que não tem o hábito de tratar cisto pilonidal muitas vezes vai errar o diagnóstico e você vai acabar submetendo a procedimentos muitas vezes muito extensos, com grandes buracos. Eu tenho certeza que você já botou no Google cirurgia de cisto pilonidal e ficou até assustado. Mas não se preocupe, hoje existem muitas técnicas e técnicas minimamente invasivas para esse tratamento. E tem que operar de todo jeito, doutor? A resposta é idealmente sim, porque cada vez mais esse cisto vai inflamar mais, e quanto mais ele inflamar, mais ele infectar, mais ele vai crescer. E quanto mais ele crescer, mais ele vai criar raízes na região que nós chamamos de fístulas. E quanto mais fístulas, mais difícil é de tratar e maior a chance é da doença voltar. Porque sim, infelizmente, assim como você já deve ter visto, a doença pilonidal ela tem uma chance de voltar. Ela tem uma chance que mesmo operada essa doença voltar. E por isso a individualização do teu caso e a escolha de técnica apropriada para reduzir a chance disso acontecer é muito, muito, muito importante. Então, isso é fundamental, operar antes dessa doença se tornar complicada para aumentar as chances de cura. Cura em uma cirurgia só. E existe uma outra coisa que tem que ser dita, o cisto pilonidal pode ter outras coisas dentro. Se você deixar aquela inflamação crônica correndo por muitos anos da tua vida, aquilo ali pode virar um câncer. É raro? É raríssimo, mas pode acontecer. E existem outras coisas que podem ter dentro do cisto pilonidal além de pelo. Existem diversas células que podem compor a região ali. Existe até um caso chamado de cistoteratoma pilonidal, que é quando o paciente tem até dente dentro. A gente já viu casos assim. Então assim, cuide do seu cofrinho, tá? Inclusive um beijo para a Deb do grupo de suporte e apoio ao portador de doença pilonidal. E o que vocês precisarem, deixe seus comentários, vou fazer o máximo para responder todos eles. Não esqueçam do joinha e de se inscrever no canal. Ok, pessoal? Até mais!